Bem, os múltiplos casos envolvendo a família Bolsonaro estão se multiplicando e também se misturando. E agora o caso da BIM Paralela está se encontrando com os acampamentos golpistas do QG do Exército em Brasília e esse é o nosso assunto aqui no Plantão do Meteoro. Sophie, conta pra mim, quer dizer então que, sai uma aqui, sai outra ali, de repente uma ligação, um celular, uma mensagenzinha e tá tudo enrolado no mesmo novelo de golpismo. Exatamente, exatamente. Agora a gente está vendo aí o caso da BIM Paralela, que tem causado muita dor de cabeça para os bolsonaristas nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, rendendo até busca e apreensão contra o Carluxo, se juntando aos acampamentos golpistas, aqueles lá da onde saiu a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Tcharam! Então, o que que a gente tem aí? Esses acampamentos, especialmente aí o acampamento do QG de Brasília, né, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Lembrando que foi desse daí que saiu aquele pessoal escoltado pela Polícia Militar do Distrito Federal até a Praça dos Três Poderes, onde rolou aquele quebra-quebra todo. Nesse acampamento golpista aí, tinha uma servidora da BIM. Olha só, tinha uma servidora da BIM lá. E mais, essa servidora aí da BIM é casada com um subtenente do Exército que fazia parte da BIM Paralela. Olha só, né? Uau! Quem deu esse furo aí pra gente foi a Juliana Dalpiva lá no ICL Notícias. A gente pode pegar e colocar aí na tela. Tá aí, ó, a Juliana Dalpiva, baita jornalista, que, descendo um pouquinho ali no primeiro parágrafo, ela vai contar pra gente já, ó, servidora da Agência Brasileira de Inteligência, casada com o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues. A gente sabe o nome dele, a gente não teve revelado o nome dessa servidora, mas enfim, sabendo quem é o marido não deve ser muito difícil de descobrir. Investigado aí por integrar o esquema da BIM Paralela. Contou em um grupo de mensagens de servidores da BIM que frequentava as manifestações golpistas no QG do Exército em Brasília. O computador apreendido semana passada na operação da Polícia Federal estava em endereço em que a servidora vive com o marido e estava cedido a ela, mas a Polícia Federal apura quem realmente utilizava, né? Porque você tinha ela, a servidora da BIM, e ele da BIM Paralela vai saber qual dos dois que estava usando. Enfim, fala ali de uma mensagem, a gente pode ir para a próxima tela, Salmazo, que é um print. Aí, um print de uma mensagem dela dizendo, né? Não são golpistas, são famílias indignadas com o que está acontecendo no país. Eu mesma já participei de inúmeras manifestações no QG. Tcharam! Ganhou! Tá aí, toma agora a sua coercitiva. Inúmeras. E daí fala ali a gente viu ali a Juliana Dalpiva falando também de um computador apreendido. Vamos lá para a CNN Brasil, reportagem aí da semana passada, no dia 29 de janeiro, que a gente vai ver um pouquinho sobre esse computador. Tem um videozinho aí. Vamos lá. Pois é, Elisa, aquela hora que eu pedi licença para apurar a informação era sobre isso. Surgiu a informação de um computador aqui da BIM apreendido. A gente foi atrás para saber onde que era. De fato, o computador da BIM foi apreendido com um alvo na Bahia. Esse alvo que a gente estava falando desde de manhã cedo em Salvador, capital da Bahia. Esse computador da BIM foi apreendido de acordo com fontes da Polícia Federal. E tem um detalhe que a Marina Demore, nossa repórter, apurou, que esse alvo é um militar do Exército e que esse computador seria dele ou seria da esposa desse militar, que é uma funcionária, uma servidora da ABIN. Falei com a direção da ABIN agora há pouco, Agência Brasileira de Inteligência, e eles me confirmaram uma apuração que já foi aberta. Eles me falaram o seguinte: a ABIN iniciou imediatamente a apuração sobre o caso. Eles querem saber por que um servidor antigo que era cedido à ABIN estava com um computador que é da agência, não é algo pessoal dele depois de tanto tempo. A nossa apuração é que um militar do Exército que estava cedido para a BIM na época em que Alexandre Ramagem era o diretor-geral, saiu da agência e estava com esse notebook, então, da Agência Brasileira de Inteligência. Esse alvo militar
em Salvador, na Bahia, é um dos alvos, um dos 9 mandados de busca e apreensão nessa segunda-feira. Esse computador foi apreendido com ele, mas não só isso, né? Foram 10 celulares, 3 notebooks e também uma arma que a Polícia Federal vai saber, vai tentar identificar se ela é registrada ou não, se havia alguma ilegalidade. Meu, que kit é esse? Dá uma olhada no kit do duplinha, casalzinho James Bond aqui do golpismo nacional. Pois é, né? HD externo, um monte de celulares, 10 celulares, 3 computadores e ainda uma arma para fechar o pacote, né? Se eu apareço em casa com 10 celulares, acho que minha mãe me surra já antes de perguntar o que é, já por quão suspeito isso parece. Agora, os caras com documentação, com login, com todo esse plano que a gente viu aí tão explícito, cara, isso é incompreensível, ainda tá tudo isso junto, né? Ao mesmo tempo, enfim, conseguirem aprender tudo isso. Pois é, e daí esse computador aí da ABIN, que como a gente disse, né, ele não sabemos quem usava, se era o marido ou a esposa, estava no nome da esposa. Esse computador aí foi aquele que causou uma confusão no noticiário na semana passada, né, que ele foi apreendido, o pessoal na Globo News chegou a dizer que tinha sido apreendido na casa do Carluxo, a gente inclusive repercutiu isso, fazemos aqui a nossa errata. Mais tarde a gente foi saber que foi apreendido na operação contra o Giancarlo Gomes Rodrigues, né, que é esse subtenente aí. Mas enfim, essa mensagem que a gente viu ali da servidora da BIM não é a única mensagem, vamos dizer assim, suspeita que apareceu dessa mulher. A gente pode voltar lá para Juliana Dalpiva, que vai contar para a gente, vamos descer ali. Ó, a coluna também viu outras mensagens nos períodos de crise aguda na pandemia. Essas, porém, não podem ser reproduzidas a pedido das fontes que permitiram a sua leitura. Então, aí, questão de sigilo aí, então, a gente não sabe o que dizia, mas aí a gente continua nos parágrafos abaixo, a gente consegue ver algumas das outras. Em 2021, ela enviou mensagem dizendo que os colegas deveriam se preocupar com uma eventual derrota de Ramagem, em tom de campanha política. Ela escreveu: também precisamos nos preocupar com as futuras as eleições presidenciais. Bolsonaro saindo, sai Ramagem. Eu nunca vi um DG seria diretor-geral, né, da BIM, mais aberto a nossas pautas do que esse. Então, o tempo urge. 2022 chega aí já já. Estão fazendo campanha, né, algo que uma servidora da BIM não poderia estar fazendo. Já no início da pandemia, em 2020, ela apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele dificultou as ações de combate ao coronavírus, que exigiam um distanciamento social. A servidora escreveu aos colegas dizendo que entendia a posição, mas afirmou que Bolsonaro não se expressava bem e precisava de um coach. Lembrando que a própria BIM fez um relatório dizendo o que o Bolsonaro deveria fazer e o Bolsonaro não fez durante a pandemia, né? Mas, pelo visto, tinha gente dentro da própria BIM apoiando o Bolsonaro nisso aí. E ela também disse: não acho que é má fé e nem pouca capacidade de compreensão. Ele não se comunica bem, ele precisa de um coach para auxiliá-lo na comunicação. Se expressa muito mal e não tem filtro para falar. Mas, na real, eu entendo que a preocupação dele é econômica. Se tudo parar, muita gente vai quebrar e não vai conseguir se reerguer. E aí aumenta a criminalidade, mas gente morrendo também só que de fome. Tem muita criança que vai para a escola para ter o que comer. É complicado, não é simples assim. Todo mundo fica em casa e está tudo bem. Tem gente que se ficar em casa vai passar fome. Pois é, todo mundo falou, né, que se todo mundo ficasse em casa ia passar fome, por isso que era necessário um auxílio decente, né? Enquanto o Bolsonaro ofereceu R$200, né, o Paulo Guedes ofereceu R$200, perderam, foram obrigados a dar 600 e ainda saíram cantando vitória nos 600. Tá aí, né? Então, é uma servidora da BIM, vamos recapitular então. É uma servidora da BIM que é casada com outro servidor que era ex-servidor da BIM, que já não deveria ter acesso a esses materiais e a investigações e, enfim, ao patrimônio da BIM, de alguma forma, e ele, por ser esposo dela, estava utilizando desses celulares e desses computadores para um fim ao qual ele foi destinado, ele foi trazido pelo Ramagem para dentro da BIM. Ele era um militar que foi trazido pelo Ramagem para dentro da BIM. Então ele veio aqui fazer um serviço terceirizado ali dentro da BIM. Como é que é? Então, basicamente é uma servidora da BIM
que estava fazendo um monte de coisas irregulares, ela não podia estar fazendo campanha, ela não podia estar indo em acampamento golpista, então já começa por aí. Ela funcionava como um elo aí entre a ABIN e os acampamentos golpistas, que ela mesma admite que ela estava indo lá, então já começa por aí a irregularidade. Ela, como servidora da ABIN, participando de acampamento golpista. Já tem a primeira irregularidade aí. Fazendo campanha para o Bolsonaro, segunda irregularidade. E daí, terceiro, o marido dela estava tendo acesso aí a equipamentos da BIM que ele não poderia ter, e era parte da BIM paralela, do Ramagem. Né? E no final das contas... e no final das contas teve computador apreendido na casa dela. A operação da Polícia Federal não estava mirando nela, estava mirando no marido, mas independente de qualquer coisa, teve equipamento apreendido na casa dela e estava no nome dela. Então tá aí, né? Então, para ela, de vez em quando, pelo que pareceu aqui, né, nas mensagens, né, e que ela colocou aqui, ela é tão, enfim, compreensiva em relação à falta de comunicação do Bolsonaro, mas também tão não compreendendo as linhas ilegais do trabalho que via se desempenhando ali, que via se desempenhando na sua casa, né? O marido dela também, né, trabalhando, enfim, nessa ABIN paralela e tudo mais. Acho esquisito isso, né? É difícil a gente entender que essas pessoas estão fazendo isso de inocência, né? Isso aí não existe, né, cara? Não cabe a gente julgar, né? Quem vai julgar isso aí são juízes e tal. Não somos nós que temos esse papel. O nosso papel aqui é de comunicadores e a gente está comunicando os fatos. Verdade. As conclusões que vocês aí que estão assistindo a gente vão tirar dos fatos, eu acho difícil justificar. Bem, é coincidência demais e o universo não é assim tão preguiçoso. Aqui no Plantão do Meteoro estive novamente com Sofia Labanca. Sofia, mais alguma consideração? Não, era isso aí. Então vamos pra frente. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Eu sou Vitor Salmazo. Então siga aí, ó. Lente Vermelha, também o Guarriro e o canal do Meteoro. Nos vemos no próximo plantão.